E como falamos, nos últimos meses, a escalada da violência policial em São Paulo tem alarmado a sociedade e gerado debates sobre a atuação das forças de segurança. Esse aumento de mortes causadas por policiais e episódios de abuso flagrante colocam em xeque as políticas de segurança pública do Estado. Para a gente entender melhor as causas desse problema e buscar caminhos para uma solução, conversamos agora com Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da ONG Conectas Direitos Humanos, que há anos atua em defesa da justiça e dos direitos fundamentais no Brasil. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Neila. Uma honra estar falando com vocês. Bom, vamos começar falando desse assunto tão delicado, tanto assunto sobre crimes envolvendo segurança pública em São Paulo, até no Rio de Janeiro também, a gente viu nos últimos tempos, mas falando sobre o Conectas. Como é que a Conectas avalia o aumento de 90% nas mortes causadas por policiais em São Paulo? Esse dado alto, 90%, esse dado reflete um problema estrutural das forças de segurança? Sim, Neila, reflete um problema estrutural que nós temos denunciado desde o início, né? Foi com base numa denúncia feita por nós, da Conectas, na ONU, que o próprio governador desqualificou a atuação das organizações de direitos humanos, aquela situação em que ele disse que nós poderíamos ir à Liga da Justiça, que ele não estava nem aí com as denúncias das violações de direitos humanos praticadas pelas instituições policiais. Nós, então, temos acompanhado, desde o início dessa gestão, uma desestruturação das políticas de segurança pública voltadas para a contenção da violência e, sobretudo, da violência policial. Isso se observou desde o início do mandato do atual secretário de Segurança Pública, quando ele desestrutura o programa de câmeras. Nós tivemos, inclusive, que entrar com uma ação judicial, uma ação civil pública, para questionar a falta do uso das câmeras durante a Operação Escudo. É muito curioso, inclusive, que as operações tenham como base fundamentos que não encontram precedente na boa prática policial, na própria literatura, em relação a como devem ser as operações, né? Muitas vezes com base em argumentos absolutamente abstratos, com muito pouco conteúdo do ponto de vista da inteligência e com um rastro de mortes, né? Então isso tudo foi questionado, nós acionamos a Justiça de São Paulo, que concedeu uma liminar para se garantido pelo menos o uso de câmeras para que a sociedade, os órgãos de controle pudessem questionar a atuação policial. O governo recorreu, nós essa matéria no Tribunal Federal, que até o momento tem exigido informações do governo, ainda que tenha mantido a decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a liminar que obrigava o uso das câmeras. Nós, então, questionamos cotidianamente, entendemos que o atual secretário de Segurança Pública não tem condições de estar no cargo, especialmente porque é uma liderança que reforça essa política de violência. Numa das manhãs, o governador e o secretário de Segurança disseram que as atitudes são atitudes de maus policiais e que não se coadunam com a atuação da instituição. Nós havíamos denunciado ao longo da Operação Escudo situações semelhantes como essas, de tiros pelas costas. Vocês vão se lembrar que recentemente houve a morte do menino Rian, de 4 anos, no mesmo território onde o pai havia sido morto, o pai que era deficiente físico. Havíamos feito denúncia do abuso policial naquela operação, nada foi feito quanto àquela situação de abuso, redundando na morte trágica também de um menino de 4 anos, filho daquele que também havia sido morto em situações bastante questionadas pelas organizações de direitos humanos. Então, nós entendemos que é importantíssimo esse debate feito pela sociedade, a destituição desse secretário de Segurança Pública e o realinhamento para uma política institucional que respeite a vida, a dignidade das pessoas e que preserve a institucionalidade das polícias desse tipo de política violenta propagada pelo secretário e pelo governador.
recente que a gente noticiou aqui foi a questão do jovem que foi arremessado de uma ponte por um policial. Isso gerou muita indignação. Você, Gabriel, acabou de falar algumas atitudes que podem ser feitas na prática para que isso possa melhorar em relação à polícia, em relação ao Estado. Mas quais mudanças na estrutura ou no treinamento da polícia seriam necessárias para prevenir esse tipo de comportamento? A primeira questão vem da liderança, né? É inadmissível o comportamento do atual segurança pública, que desde o início desestruturou e tem atuado para desestruturar as instituições que garantem o controle e o adequado funcionamento das instituições. Agora editou recentemente um ato que cria uma ouvidoria paralela, uma ouvidoria de segurança pública, com o objetivo de esvaziar evidências que têm gerado diversas denúncias muito bem fundamentadas de abusos. Então, a liderança precisa se conscientizar e, no caso, ser alterada por uma liderança que tenha condições de respeitar tudo que as instituições já produziram no sentido de garantir a legalidade da atuação. Então, há muita experiência, expertise do ponto de vista do controle da atividade policial e até da formação que já existem, mas que estão sendo desprestigiadas e até desestruturadas pela atual gestão. Então, dentro dos protocolos de atuação policial, há medidas para assegurar que o tratamento e a atuação seja dada pela base da legalidade. Há instrumentos de controle, como a ouvidoria das polícias, que pode exercer um papel fundamental para garantir a legalidade na atuação das polícias, o fortalecimento das perícias, a garantia de câmeras nos policiais com gravação contínua. Foi feito um edital por essa liderança na Secretaria de Segurança Pública que desestrutura a ideia das câmeras nas fardas dos policiais como forma de proteção da própria vida dos policiais e de garantia de impedir, de prevenir ações violentas. Portanto, Neila, respondendo a sua pergunta, é fundamental que haja um comprometimento das lideranças, especialmente do secretário de Segurança Pública e do governador, para disparar uma nova forma de discurso, um discurso que garanta a legalidade e que responsabilize as pessoas que agem de forma incorreta. Até agora isso não aconteceu. Só aconteceu porque só está acontecendo em termos de discurso porque a sociedade se choca diante da cena do homem sendo jogado pela ponte. Mas denúncias de casos muito graves, de tiros pelas costas, de pessoas sendo mortas em circunstâncias de execução sumária e que não foram avaliadas e dado o devido crédito pela Secretaria de Segurança e pelo governador. Infelizmente, chegamos a esse ponto de barbárie para que eles agissem. Bom, você está falando sobre lideranças. O governador Tarcísio já disse que pretende fazer alguns ajustes na polícia sem mexer aí na liderança, que é o Guilherme Derrite. A Conectas acredita que há um esforço genuíno do governo em lidar com essa questão ou essas declarações são apenas uma resposta à pressão pública, como você acabou de falar? Não há um esforço genuíno. Um grande exercício para ser feito é quais são as responsabilidades apuradas em relação a todas as denúncias feitas, não só pela Conectas, mas por diversas organizações de direitos humanos, pela ouvidoria das polícias, pela Defensoria Pública, em relação aos abusos praticados na Operação Escudo e na Operação Verão. Há diversos casos gravíssimos de denúncias de mortes e execuções, e não houve nenhuma responsabilidade sendo praticada por parte dessas lideranças. Além disso, qual o acolhimento dado às vítimas? Eu relembro o caso do menino Rian, de 4 anos, que morre numa circunstância em que também um adolescente, Gregory, é morto pela polícia. A mãe do Rian, há menos de 9 meses, havia enterrado o seu marido. Ela perdeu o marido e o filho em menos de 9 meses. Qual foi a atitude concreta para assegurar o acolhimento dessa mulher, dessa família? Não houve.
Então, agora, quando há muita visibilidade, são dadas declarações que, infelizmente, não encontram respaldo em mudanças estruturais. O programa de câmeras, que garante maior transparência na atuação policial, tem sido modificado, até desestruturado, para impedir que a sociedade possa avaliar, a sociedade e os órgãos de controle possam avaliar a conduta nesse tipo de abordagem. Felizmente, nós tivemos, graças à tecnologia social e outros fatores, condições de analisar por outras ferramentas o que aconteceu e a sociedade poder debater esse tipo de abuso. Mas, institucionalmente, tem havido uma desestruturação dos instrumentos de controle por parte da sociedade civil e dos órgãos públicos. E essa desestruturação, você acredita que isso pode trazer descrédito para a instituição polícia? A percepção da população, então, pode estar sendo ruim da polícia aí de São Paulo? Esse é o grande alerta que nós fazemos, Neila. A nossa atuação, ela, inclusive, tem como objetivo, inclusive, garantir que as instituições não sejam chamuscadas por esse tipo de conduta ilegal. Então, prestigiar as denúncias feitas pelos órgãos públicos e pelas organizações de direitos humanos é uma forma também de proteger as instituições das condutas abusivas. Toda vez que as lideranças e as instituições tentam proteger a má conduta, afastar as denúncias de abuso, desqualificar as críticas que são feitas pelos órgãos de controle, pelas organizações da sociedade civil, as instituições acabam pagando um preço alto, né? Tanto do ponto de vista da sua credibilidade, quanto do ponto de vista da atuação daqueles que se aproveitam dessa negligência, dessa falta de responsabilidade para cometer crimes. E aí as instituições também passam a ficar vulneráveis a mais malfeitos, e inclusive ao assédio de organizações criminosas que passam a perceber que as instituições não são responsabilizadas, os membros das instituições não são responsabilizados pelas suas condutas. Então há diversas falhas aí, e todo esse discurso truculento tem gerado uma forte sensação de insegurança na própria sociedade. Bom, Gabriel, a gente continua acompanhando essa história, vamos ver se o secretário de Segurança Pública permanece, se o governador vai fazer de fato alguma mudança na prática. E eu parabenizo o seu trabalho, o trabalho da Conectas, e agradeço muito pela sua participação aqui no nosso boletim. Muito obrigado, Neila, parabéns também pelo trabalho.